Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus, né? Maravilhoso esse hino, né? Os sonhos de Deus. E o maior sonho de Deus, e isso eu digo que o maior sonho de Deus é a salvação da humanidade, né? É o maior projeto de Deus, é a salvação da humanidade. E para concretizar esse sonho, Deus ele teve um planejamento, teve uma condução, né? E todo esse planejamento está aqui nesta palavra, né? Todo esse planejamento do sonho maior de Deus, né? Que é a salvação da humanidade, está descrita nessa palavra. E o ponto alto desse sonho, vamos dizer, o objetivo final desse sonho é apresentar Jesus como Salvador, né? Então que a gente possa entender esse sonho de Deus, né? É o que nós estamos fazendo aqui, tentar entender o sonho de Deus, o planejamento de Deus, as estratégias que Deus fez para que esse sonho chegasse até nós e nós possamos sonhar este sonho de Deus, né? É maravilhoso, né? Os irmãos estão aí. Vi aí que o Márcio Santos entrou, o Marcinho, o Sombrinha, né? Ele tá lá na Itália, acho que é a última postagem que eu vi dele, ele tá lá na Itália, né? Eu lembro dele que, nossa, já faz acho que mais de 30 anos que eu não vejo. Ele era jogador de futebol de salão do meu pai e a gente ia junto lá no Zênio, lá. Receber oração, receber a palavra de Deus. Carlos Forgas, que foi quem pregou a palavra para mim, e também pregou a palavra para o Márcio Sombrinha, né? Então é maravilhoso vê-lo aí, nos acompanhando. Seja bem-vindo, Sombrinha. Deus abençoe grandemente, que Deus possa estar trabalhando na tua vida aí, nesse local tão distante aí na Itália, né? Fica na bênção do Senhor. Então vamos orar, vamos orar ao Senhor para que Ele venha se fazer presente, né? O tabernáculo é o local da presença de Deus. Então vamos pedir para que hoje, aqui, nesse local, eu seja o tabernáculo do Senhor e você também seja o tabernáculo do Senhor, né? Para que possamos juntos receber a presença do Senhor Jesus. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, abençoa, Deus, abençoa, Pai, abençoa esse momento, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, que nós estamos aqui, Senhor, para entender as Tuas estratégias, Senhor, para entender o Teu planejamento, Deus, para entender, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, os Teus sonhos que Tu tens para a humanidade, mas não para a humanidade que Tu tens para mim, Deus. Eu peço, Senhor Jesus Cristo amado, a iluminação do Espírito Santo, Deus, para entender esse sonho, Deus, para entender esse projeto, que em nome de Jesus Cristo amado, Deus, faremos as Tuas obras, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, propagando o Evangelho e propagando este sonho em nome de Jesus, né? Então é isso, irmãos, estamos aí, mais um capítulo dessa jornada, né? Eu estou indo bem paulatinamente, bem devagarzinho, ponto a ponto, para a gente poder entender bem, né, a estratégia de Deus com o tabernáculo, né? Porque nós, nesses vídeos que nós estamos fazendo, nós estamos caminhando, nós estamos entrando, né, cada vez mais no tabernáculo, né? Nessa nossa viagem, nessa nossa peregrinação rumo ao encontro do Senhor, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo principal, o encontro com o Senhor, né? E então sempre é bom, eu sempre gosto de nos estudos, sempre relembrar o objetivo final, porque às vezes a gente está nos detalhes ali do tabernáculo, está nos detalhes ali, mas o objetivo final às vezes ficou muito lá atrás. Então eu gosto sempre de retomar o objetivo, né, para que a gente possa, a cada estudo, poder pensar nesse objetivo, né? Porque a construção do tabernáculo, ela foi ordenada por Deus a Moisés
para que se ali estabelecesse um local de encontro com o Senhor. Né? Então o objetivo principal era esse, era ter um encontro com o Senhor, representado na figura de Moisés, mas Deus queria que se estendesse a todo o povo, tanto que Deus mandou que o tabernáculo fosse construído no meio do acampamento ali do povo hebreu, do povo judeu, no meio do deserto. E ali o Senhor, na presença de Deus, além do desfrute da presença de Deus, Deus ali ordenaria, né? Daria orientação para que o povo pudesse seguir as estratégias, né? E ter êxito na caminhada, porque eles estavam no deserto. Estavam no deserto, peregrinando ali, aguardando um momento para que o Senhor pudesse falar, olha, nós vamos entrar na Terra Santa. Então até lá o povo precisaria de condução, precisaria de ordenança, né? Para pôr ordem no povo. Então esse é o objetivo do tabernáculo, né? E como a gente entrou no tabernáculo, no vídeo anterior nós entramos no tabernáculo. O tabernáculo é dividido em duas partes, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Nós entramos no lugar santo, né? Que é o primeiro dos cômodos do tabernáculo, né? Eu vou mostrar a ilustração aqui, para que essa ilustração fique na nossa mente. Então nós temos aqui o tabernáculo, né? A porta virada para o oriente, né? Já falei sobre isso. O altar do holocausto, onde se faz o sacrifício dos animais. A pia de bronze, onde se fazia a lavagem das mãos e dos pés dos sacerdotes para que eles pudessem entrar. Eles só podiam entrar no tabernáculo, que é esse cômodo aqui, esses dois cômodos aqui, né? Ele só podia entrar se tivesse lavado as mãos e os pés, se purificado, né? Então nesse primeiro cômodo aqui, lugar santo. Nesse segundo cômodo aqui, mais íntimo, mais interno, o santo dos santos, né? Então, tanto a entrada do tabernáculo aqui, quanto a divisão entre os dois cômodos era um véu, né? Era um véu. Esse tabernáculo são tábuas de madeira, tá? A parede, aqui está com um corte para a gente poder ter a visão interna, mas é um retângulo com tábuas de madeira, só que madeiras revestidas de ouro, né? Bases de prata, tá? Então era uma coisa muito fina, muito requintada, muito sofisticada, né? O tabernáculo. Então, essa é a medida do tabernáculo, é aproximadamente, tá, irmãos? Aproximadamente 13,5 o comprimento total e a largura 4,5. E esse cômodo aqui é um quadrado, é 4,5 por 4,5, tá? Já estou falando em metros, tá? Estou falando em medidas aproximadas. Então, fica 9 metros por 4,5 do primeiro cômodo, tá? E o segundo cômodo, 4,5 por 4,5. E as tábuas, elas tinham 4,5 metros de altura, tá? Para vocês terem uma visualização de como era o tabernáculo. E as medidas do tabernáculo, essas medidas que eu passei aqui, elas foram passadas, Deus passou para Moisés, né? Não em medida de comprimento, mas Deus, ele fala em número de tábuas. Ele fala, olha, um lado você faz 20 tábuas, outro faz 8, faz 6, né? Então o Senhor deu a medida do tabernáculo em número de tábuas, para que tivesse um número exato de tábuas. E essas tábuas tinham um comprimento também determinado por Deus, né?
As tábuas, elas eram 4,5 metros de comprimento e a largura era de um côvado e meio, mais ou menos 70 centímetros, tá? Revestidas de ouro, tábuas de madeira, revestidas de ouro com base de apoio em pratas. E aí é importante que essa estrutura de madeira, né? Essa estrutura de madeira, esse quadrado de madeira, ele era coberto por cortinas, tá? Então, por isso que chama de tenda, tá? Porque essa cobertura aqui são cortinas, tá? E nesse vídeo de hoje, eu vou detalhar essas cortinas, tá? Porque essas cortinas têm um mistério, né? Tem um porquê do Senhor ter colocado, feito a cobertura de uma maneira especial, né? Então essas cortinas, né, essa tenda que estava por cima do tabernáculo, né? Bom, a questão da cortina, o primeiro objetivo é o objetivo prático, né, de ser uma estrutura que você pudesse desmontar e montar em outro lugar, tá? Então tinha um objetivo prático, né, dessa estrutura ter sido feita dessa forma, tá? Mas tem também um objetivo espiritual, né? Então a primeira camada da cobertura é aquela que ficaria visível dentro do tabernáculo. Então o sacerdote que estivesse dentro do tabernáculo, ele veria as paredes revestidas de ouro, né? E no teto ele veria aquela primeira camada de cortina, né? E essa camada de cortina faz parte da decoração, era uma decoração interna, né? Então o Senhor ordenou que fosse extremamente adornada. O Senhor passou especificações bastante detalhadas para que essa cortina fosse feita de forma, vamos dizer, bem caprichada, né? Por quê? Para refletir, porque a beleza do tabernáculo, né, ela está lá dentro, né? Eu vou detalhar mais, mas exteriormente não parecia ser uma coisa tão bonita. Mas interiormente, né, quando você conhece o detalhe da presença de Deus, é que aí a beleza de Deus é revelada. E o tabernáculo é a mesma coisa. Internamente é que você realmente percebe a beleza do lugar, né? Então, essa primeira camada, essa primeira cortina deveria ser bem adornada, né? Colorida, bela, sofisticada, né? E era formada por 10 cortinas entrelaçadas, né? Então, quer dizer, olha o trabalho que tem, né, para o tecelão, para o artesão, né, de entrelaçar essas cortinas de linho fino retorcido. Quer dizer, o linho fino retorcido, ele tem uma propriedade de ficar bem certinho ali as tramas, né? Fica bem padronizadinho as tramas, né? E as cores, né? Naquele mesmo padrão de cores, naquela paleta de cores que eu já mencionei nos vídeos anteriores: azul, púrpura e carmesim. Então são as cores, né, que se destacam no interior do tabernáculo, né? Já expliquei também a questão das cores, né? Já falei nos vídeos anteriores, né? O azul representando o celestial, né? Que Deus é o cordeiro que desceu do céu, né? O púrpura é uma cor, na época era uma cor raríssima, representa só os reis assim mais dos reinos mais abastados usavam a cor púrpura, que é uma tonalidade de roxo. Então denota que Jesus é rei dos reis, né? E o carmesim, que é uma tonalidade de vermelho, que denota o sacrifício de Jesus na cruz. Então essa paleta de cores, né, estava presente no interior do tabernáculo, né?
E essa cortina recebeu desenho de querubins, né? Querubins bordados, né? Então olha só o trabalho que foi feito. Então o sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, né, ali fora estava ali, animal queimando, calor, enfim, já comentei nos vídeos anteriores, né, cheiro de queimado. Mas internamente no tabernáculo é o local de tranquilidade, de paz, né, de desfrute da presença do Senhor. Então, o sacerdote que entrasse no tabernáculo, ele estaria num ambiente acolhedor, cuja beleza podia ser contemplada e a presença de Deus desfrutada, né? Então, o sacerdote ele desfrutava ali daquele ambiente com o trabalho dele, porque o sacerdote tinha um trabalho, né, a ser realizado ali, né? Mas também tinha um momento de desfrute pleno, de se alimentar com os pães da proposição. Os pães da proposição significam os pães da presença de Deus. Então você está na presença de Deus, né? Seja ministrando, ou seja, trabalhando ali, dando manutenção no candelabro, ou seja, enchendo o candelabro de azeite, trocando o pavio, né? Para que aquela chama nunca se apagasse. Tem também o incenso, né? Então era um ambiente que era perfumado, era gostoso, né? Acompanhado, esse incenso é uma mistura de ervas, né, e especiarias queimando no altar do incenso. E não podia ser qualquer erva, qualquer especiaria. O Senhor deu uma receita para fazer esse incenso. Então era um cheiro padronizado. O sacerdote não podia escolher ali qualquer aroma que ele quisesse. Não, era uma padronização. Por quê? Porque Deus ele ordenou dessa maneira. Para que ficasse agradável, para que você relembrasse esse momento maravilhoso. Então essa primeira camada é belíssima. Vamos para a segunda camada. A segunda camada de cortinas, falei que são 4 camadas, tá? Primeira camada de linho fino retorcido, obra de decoração. Segunda linha, pelos de carneiro, pelos de cabra. A segunda camada era de pelos de cabra, né? Feita de tal forma a encobrir totalmente a primeira camada. Então o pelo de cabra, né? Ela vai trazer, enfim, proteger a primeira camada, né, e trazer resistência para a estrutura, né, trazer, vamos dizer, uma resistência naquela estrutura. E a terceira camada, essa terceira camada que eu queria, que aí é um mistério, né, porque essa terceira camada, ela era feita de pelo de carneiro. Quer dizer, já não é mais cabra, é carneiro. E tingida de vermelho. Então a terceira camada, das 4 camadas, aqui é pelo de cabra, pelo de carneiro, mas tingido. Esse pelo de cabra aqui podia ser sem tonalidade nenhuma, sem tingimento nenhum. Podia ser qualquer cor que tivesse ali. Não teve mandamento na cor da cabra. Agora essa aqui não. Tinha que ser uma cor específica, a cor vermelha, né? Então, lembrando que o carmesim ou a cor vermelha, né, ela faz referência com o sangue de Cristo, né? Ela faz referência com o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, e perceba que a terceira camada, essa terceira camada de pelo de carneiro, que o carneiro é o cordeiro é pequenininho, né? O carneiro já é maiorzinho. Então, essa terceira camada, ela ia ficar invisível. Ninguém ia ver essa tonalidade. Ninguém ia, você nem de dentro, nem de fora, você perceberia essa camada. Então, ela é uma camada que ela é interessante.
Porque ela não é visível nem internamente, Deus deixou como um mistério, né? Falou, é um mistério. Por que o Senhor ia mandar tingir uma cor que ela não seria vista? Então aí, a revelação do Espírito Santo, ela diz que a morte de Cristo ela foi real. A morte de Cristo foi real, foi à vista de todos ali, daquela região, naquela época. Quer dizer, foi uma coisa pública, né? Não teve, foram num local reservado, ou foram dentro da cadeia, não. Foi uma crucificação pública, né? Real, documentada, não só pelo texto bíblico, mas por vários outros textos, historiadores da época, né? Documentaram esta crucificação, que a existência de Jesus. Então, a vida de Jesus ela foi amplamente divulgada. Porém, veja só o componente da fé. E a fé é aquilo que está escondido lá dentro. A fé é aquilo que está interno. A fé é aquilo que a gente esconde no coração, é aquela certeza que está no nosso coração. Não é o que está nas palavras, o exterior, não. A fé é algo interno. E aí, o sacrifício de Jesus, ele é eficaz somente com a fé. Somente a fé faz com que o sacrifício de Jesus seja eficaz. Porque o sacrifício de Jesus foi público, foi para todos. Mas, para que aquele sacrifício pudesse ser um instrumento do reencontro com Deus, aí é pela fé. A tal da terceira cortina. Ou seja, que está escondida, aquilo que está escondido, não é revelado. Você é só internamente que você sabe para receber Jesus como seu Salvador, para você crer que não foi uma morte simplesmente que ocorreu lá no passado, Jesus um agitador local ali, né? Mas, quando você entende que esta morte, ela propiciou o nosso reencontro com Deus, que nós pudéssemos estar na presença de Deus através dessa morte, aí o sacrifício de Cristo, ele cumpre o seu objetivo, né? Então essa cortina vermelha escondida é a prefiguração da fé em Cristo Jesus como o nosso Salvador, que morreu pelos meus pecados. Então, e a quarta camada, e olha só, tem a quarta camada, que é a mais externa, né? Ela foi feita de peles de texugo, né? Só que eu vou contar para a igreja que o texugo, na tradução original do hebraico ali, existe uma dúvida, que o animal mudou de nome, enfim, o pessoal não tem 100% de certeza que texugo, que seja de texugo aquele animal que ele é um mamífero que cava toca, enfim. Existe uma possibilidade que seja um animal marinho, né? Na tradução seja um animal marinho que chama duodongo, né? Então o duodongo é uma possibilidade de um animal marinho, né? Então essa camada externa, elas teriam uma proteção, né? Inclusive de impermeabilização. Então ela deveria proteger das intempéries, de sol, de chuva, de frio, para o quê? Para não molhar as camadas internas, né? E essa camada de texugo não recebeu adorno nenhum. Não recebeu adorno nenhum. Quer dizer, por fora o tabernáculo ele não parecia ter a beleza que tem. Por fora é uma coisa simples, né? Mas internamente, aí a beleza do tabernáculo se revela, né? E da mesma forma é Jesus.
ele não tinha aparência, ele não vinha de família rica, ele não tinha, vamos dizer, família com história ali naquele momento. Ele era descendente de Davi, mas muito, muito, muito lá atrás, né? Então, mas internamente aí você, quando conhece, né, as coisas de Deus, aí você começa a entender a beleza de Deus, né? Porque Jesus foi rejeitado por muitos, porque por muitos ali era só um carpinteiro ali de Nazaré, um local pobre ali, né, família humilde. Não podia ser aquele Messias, né? O judeu estava esperando um Messias assim, mas um cara, meu, que vem resolver tudo. Meu, o cara, para resolver tudo, ele tem que ser cara muito poderoso. E a aparência de Jesus não era. Jesus era um cara simples. Ele fala, pô, mas a gente conhece o pai, a mãe deles, eles estavam aqui outro dia mesmo brincando. Não pode ser esse o Messias. Então, quando você conhece o interior, é que aí você vê a beleza de Cristo e do tabernáculo. E essas camadas, né? Essas camadas, elas tinham um componente também de isolamento térmico, né? Porque lá fora, né, é o desagradável. Eu já detalhei isso nos versículos anteriores. Lá fora é o desagradável. É aquele calor, aquele frio, animal queimando, sangue escorrendo, né? Lá dentro é o agradável, inclusive na temperatura, porque essas camadas, elas faziam com que a temperatura ficasse mais amena, tanto de dia para amenizar o calor, quanto de noite, para não ser muito quente, né? Não ser muito frio, porque no deserto o dia é muito quente e a noite é muito fria. Então, e além da cobertura, né, o Senhor ordenou 2 véus, né, um porta de entrada e um para dividir o lugar santo do lugar santíssimo, né? Então, vamos ao texto então. Tudo que eu falei aqui nós vamos ver no texto, tá? Nós vamos pegar lá em Êxodo 26. Êxodo capítulo 26. Então vamos lá. Eu vou ler versículo saltado porque são muitas instruções. Se eu ficar lendo todas as instruções aqui, fica cansativo. Então eu vou ler aquele versículo mais pontual, mas depois vocês analisem, vejam as demais instruções ali, o detalhamento. Livro de Êxodo, capítulo 26, versos 1. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obra esmerada. Olha, o Senhor já pede já no primeiro versículo, meu, é caprichado. É para caprichar. Tá? Então, verso 1. Pula para o 7. Pula para o 7. Farás também, essa é a segunda camada. Verso 7. Farás também cortina de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas o farás. Pula para o 14. É a terceira camada. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Então, aí é a descrição das 4 camadas, né? Para a cobertura do tabernáculo. Vamos para o 15. Fala das tábuas. Farás também as tábuas para que o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. Vai para o 31. Agora eu vou ler do 31 ao 37. Que são, é o véu. Né? Falei das tábuas,
Agora eu vou falar do véu. Êxodo 26, verso 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim. Olha as cores de novo. E de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. Senhor, novamente, capricha nesse véu. Capricha no véu. E colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então o Senhor fala do véu da entrada e da separação entre o lugar santo e o santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa do lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás do lado norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para essa cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro. Far-lhe-ás fundição 5 bases de cobre. Então, aquela para o lado de fora, base de cobre. O véu interno, base de prata. Né? Até para separar, ó, tem um local especial, mas tem um local especialíssimo, que é o lugar santíssimo. Né? Então, tudo isso aqui foi o que o Senhor colocou, olha. Ele falou do candelabro, ele falou da mesa, ele falou da arca do testemunho, com o propiciatório, que no vídeo que vem nós vamos detalhar mais, tá? Então, é desse texto que ele fez a disposição do mobiliário dentro do tabernáculo, tá? Então, é isso, a gente está no lugar santo e nós vamos entrar no lugar santíssimo, nós vamos começar a falar do lugar santíssimo, porque aqui nesse texto, ele já fala de arca do testemunho, que é a arca, dentro do lugar santíssimo, né? Naquele cômodo lá que eu comentei, de 4,5 por 4,5, o único mobiliário que havia era a arca do testemunho, tá? Ou a arca da aliança, tá? E essa arca era um baú de madeira revestida de ouro. E o especial é a tampa, né? A tampa dessa arca é chamada de, o Deus deu um nome particular para essa tampa. É o propiciatório, né? Então essa tampa dessa arca tem o nome de propiciatório, colocado ali no lugar santíssimo, né? E esse ambiente de 4,5 por 4,5, fechadinho ali, né? Escuro, porque não tinha iluminação, a iluminação é só no lugar santo, propiciada pelo candelabro. Então era um ambiente escuro, mas era visitado uma vez ao ano. Então, visitado uma vez ao ano, esse ambiente ele era visitado, e somente o sumo sacerdote é que entrava nesse ambiente. Então, o que acontece? Então, os sacerdotes, todos eles ali tinham um revezamento, enfim, para entrar no lugar santo, no primeiro cômodo, para fazer os trabalhos que eu comentei, de manutenção do candelabro, o incenso, né? Comer o pão. E uma vez por ano o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes, né? Aquele sacerdote que estava ali, vamos dizer, como o principal, no meio deles ali, só ele podia entrar no lugar santíssimo. Uma vez ao ano, que aí ele ia executar o sacrifício,
né? E é um sacrifício que ele é especial. Esse, uma vez por ano, é um sacrifício de expiação do pecado do povo inteiro. Porque diariamente eram feitos sacrifícios para expiação de uma culpa pontual. Ah, você errou, você infringiu a lei, tem que fazer um sacrifício para você ser limpo daquele pecado, né? Tem um dia específico de uma festa, tem que fazer o sacrifício, porque essa festa tem que estar purificada, né? Então, realizava isso eram sacrifícios diários. Uma vez ao ano, aí existia um sacrifício especial, que aí era um sacrifício, vamos dizer, para todo o povo, né? E o sacrifício de Cristo, ele tem o mesmo conceito. Ele fez isso por toda a humanidade. Quer dizer, ele disponibilizou o seu sacrifício para toda a humanidade. Aquele que tem a fé recebe a purificação, o objetivo do sacrifício, né? Então, aquele que não tem fé não cumpre o objetivo, não tem o reencontro com Deus, o perdão dos pecados e reencontro com Deus. Então, esse sacrifício para a purificação do pecado uma vez ao ano tem também a mesma, vamos dizer, prefiguração do sacrifício de Cristo. Então vamos lá? Vamos no texto? Vamos no texto então, vamos falar da arca. Êxodo 25, volta um capítulo, 25 versos 10. Também fará uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas, num lado dela e 2 argolas no outro lado. E fará varas de madeira de acácia e cobrirás com ouro. E colocarás varas nas argolas, nos lados da arca, para se levar com eles a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Quer dizer, Deus ele falou, faz a arca. Depois eu vou pedir para você colocar algumas coisas lá dentro. Deus não falou aqui. A gente vai ver depois o que Deus mandou colocar na arca. 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, ou seja, uma tampa perfeitamente, né, para encaixar perfeitamente na arca. Fará também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver exposto na arca o testemunho que darei. E ali, olha o objetivo. No 22. Olha o objetivo. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então ali, seria uma presença de Deus, só que aí com poder, né? Aí é a presença de Deus com poder de revelação.
Então a revelação de Deus estaria ali. Então, vou mostrar aqui, olha só, uma possível figuração da arca e do propiciatório. Veja o véu, né? Veja o véu ali atrás. Então você tá olhando como se estivesse ali dentro do lugar santo. Desculpa, dentro do lugar santíssimo, tá? Em que o sumo sacerdote está lá dentro, executando o sacrifício da expiação do pecado do povo de Israel. Então você tem o véu ali, obra trabalhada de bordador, coisa fina, a arca e os querubins, e o propiciatório com os querubins. Você vê que Deus dá instruções específicas para como fazer essa tampa, né, que é o propiciatório, que Deus deu um nome específico, é o propiciatório, tá? Então, o sacerdote, ele ia pegar aquele sangue lá de fora, lá do bode que foi sacrificado, ele pegaria um pouquinho daquele sangue e levaria para dentro lá do lugar santíssimo e passaria no propiciatório. Ali, ele passaria nos cantos do propiciatório, né? Com uma brasinha do altar ali. Então, ali naquele momento o sumo sacerdote estaria no escuro, só a iluminação de uma brasinha, né, de uma brasinha que é para queimar um pouquinho do incenso, né? Então uma iluminação bem baixa mesmo, né? Bem baixa, e ele aspergindo sangue, e ali Deus ia falar com o sumo sacerdote para dar as estratégias, né? Então é isso, pessoal. Esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos, que a revelação do Senhor possa iluminar, né, as nossas mentes, que o sonho de Deus para a humanidade possa se fazer presente no nosso interior, né, na nossa fé, e que a gente saia daqui com a garantia de ter um encontro com Deus hoje, mas também face a face no céu. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus, e eu termino com a nossa divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.